E aí, pessoal, mais um fim de semana chegou. Estamos aqui de novo para bater mais um papo sobre alguns capítulos do livro de Mórmon. Essa semana a designação do Vem Segue-me foi de Alma, do 36 ao 38. Foi bem curtinho, né? Então espero que vocês tenham conseguido estudar bem os capítulos, marcado, notado algumas coisas que vocês gostaram, aprenderam aí durante a semana, tá? Se vocês quiserem escrever aqui nos comentários algum ensinamento que vocês tenham gostado, alguma coisa que ficou na sua mente, no seu coração ali, tá? Ler o testemunho de outras pessoas me edifica bastante. E com certeza ajuda, né, as outras pessoas que estiverem vendo aqui, para ler o testemunho, os sentimentos que vocês tiveram aí com o livro de Mórmon, tá? Então, semana passada nós falamos sobre o final da pregação dos missionários entre os doramitas, né? Os registros que temos aqui, que a gente conversou semana passada, aqui do livro de Mórmon, focam no sermão de Alma e Amaleque, no Monte Onida, que a gente conversou. Mas os outros que estavam com eles, né, também estavam pregando entre o povo, né? Ou pelo menos tentando pregar, porque pelas coisas que a gente vai ler aqui, algumas coisas, a gente vê que eles sofreram bastante entre os doramitas mais ricos, né, os mais populares, né? Então, depois disso, os missionários que tinham ido pregar entre os doramitas voltam para casa. E Alma chama cada um de seus filhos para conversar separadamente, né? Bem legal que ele faz isso, né? Ele viu que cada filho tem necessidade e responsabilidades diferentes, né? Ele poderia chamar os três juntos e falar com eles de uma vez, né? Mas ele sabia que seria bem mais eficiente, né? Ele conseguia tocar bem mais profundamente os seus filhos se ele tivesse uma conversa particular com cada um, né? Eu fico pensando sobre alguns dos nossos profetas, né, que nós já estudamos e conversamos até hoje aqui no livro de Mórmon, e é bem interessante como essa atenção dos pais, né, faz uma grande diferença para eles, né? Por exemplo, eu pensei primeiro em Nefe, né, que desde o primeiro versículo do livro de Mórmon, a gente consegue ver que ele era um fã do pai dele, Leí, né? E como o Leí também teve essa conversa com seus filhos, né? Ele tratava seus filhos com, né, diferentemente, com necessidades diferentes. Eu lembrei também de Enos, né, onde ele fala que ele sabia que o pai dele, né, Jacó, era um homem justo. E como ele era grato por Jacó ter ensinado Enos nos caminhos do Senhor. Eu pensei também em Mosias, Mosias, o filho do rei Benjamim, né? Não Mosias o vô, Mosias o neto. Ele fala, né, que seu pai também, o rei Benjamim, se esforçou para que seus filhos se tornassem homens de entendimento para as coisas do mundo, mas também nas escrituras, nas inspirações espirituais, né? O rei Benjamim preparou eles para serem homens bons, homens de entendimento, né? Já os lamanitas, por um outro lado, ficaram perdidos espiritualmente, né, por tanto tempo. Por quê? Por causa das tradições e histórias falsas que os seus pais passavam para os filhos, né? Então, claramente, nossas ações como pais, e eu digo pais aqui no geral, né, pais e mães, nossas ações em relação aos nossos filhos fazem uma grande diferença, né, muito grande. E lá na frente, né, o jeito que nós tratarmos eles e o tempo que a gente gastar com eles vai trazer um resultado, né? Vamos ver que, né, se nós fizermos o possível, o resultado vai ser muito bom. Mas vamos lá para a Alma 36, né? Então, Alma ele começa aqui com o seu filho Elamã. E esse é um dos meus capítulos favoritos no livro de Mórmon, porque Alma conta a história da sua conversão com tantos detalhes que eu acho que ele não contou em nenhuma outra pregação que ele fez, né? Ele sempre fala um pouco da sua conversão, mas ele fala com bastante detalhe aqui. Dá para ver que ele sabe que Elamã precisa dessa força espiritual para ser o futuro sumo sacerdote da igreja, tá? Se vocês estiverem acompanhando aí com o livro de Mórmon de vocês, preparem aí porque tem bastante leitura hoje. Não tem muita história para contar, né? A Alma ele está basicamente ali tendo uma entrevista com seus filhos, né? Então nós vamos focar nos princípios que a Alma está passando. Então vamos começar lá no capítulo 36, nos versículos 3 e 4. E agora, ó Elamã, meu filho, eis que estás na juventude. Peço-te, portanto, que ouça minhas palavras e aprendas de mim,
porque sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas dificuldades, e em suas aflições, e serão elevados no último dia. Eu não quero que penses que sei por mim mesmo, não pelo que é físico, mas pelo espiritual, não pela mente carnal, mas por Deus. Então, Alma fala assim, né? Olha aqui, Lama, presta atenção e ouve o que eu vou te falar, né? Muito bem, porque eu sei que se você confiar nas coisas que eu vou te ensinar sobre Jesus Cristo, você vai conseguir superar melhor suas dificuldades. E no 4 tem uma coisa muito importante aqui, né? Onde ele deixa claro que as coisas que ele está ensinando, que ele vai passar para Elamã, não vem do seu conhecimento carnal, né? Não foi coisas que ele estudou na faculdade, por exemplo, ou fazendo arqueologia, né? Estudando história. São ensinamentos espirituais recebidos diretamente de Deus. Quão importante é a gente ensinar para os nossos filhos que o conhecimento de verdade vem de Deus, né? Principalmente quando estamos falando sobre assuntos espirituais, não é verdade? Por mais que eles gostem de saber o porquê das coisas, né? Aprovar alguma coisa, é importante eles aprenderem a receber o conhecimento diretamente de Deus, né? Aprender a receber revelações espirituais, inspirações, né? Para receber as respostas que eles precisam. Então, aí depois do versículo 6 até o 23, Alma vai contar a história maravilhosa da sua conversão, né? Mas como eu disse, ele conta bastante detalhes. Se você não conseguiu estudar durante a semana aí, eu convido vocês a pegar uns minutinhos para ler esses versículos com calma, porque são muito especiais, é muito legal os sentimentos que ele passa para a gente aqui. Mas eu queria fazer o seguinte com vocês hoje, um pouquinho diferente. Em vez da gente ler os versículos dessa parte em ordem, nós vamos tentar comparar algumas coisas que ele fala sobre os seus sentimentos e as suas ações antes da sua conversão, tá? Com os seus sentimentos e ações depois da conversão. E a gente vai chegar no ponto central de tudo isso, tá? E é legal que esse capítulo aparece Alma falando aqui em primeira pessoa, né? Então, por exemplo, nos versículos que a gente leu, falou, né? E eu não quero que pense que sei por mim mesmo, né? Então ele fala coisas tipo, eu me senti desse jeito e aí eu fiz isso. Então Mormon deve ter tirado essa passagem exatamente de como é que estava no diário de Alma, né? É muito legal de saber que aqui essas foram as palavras diretas, né, do profeta para a gente. Então vamos começar ali nos versículos 6, 7 e 9, tá bom? 6, 7 e 9. Porque andei com os filhos de Mosias, procurando destruir a igreja de Deus. Mas eis que Deus enviou seu santo anjo para deter-nos no caminho. E eis que nos falou como se fosse a voz do trovão, e toda a terra tremeu debaixo de nossos pés. E caímos por terra, porque o temor de Deus se apoderou de nós. E ele disse-me, a menos que queira destruir-te, não mais procures destruir a igreja de Deus. Então, antes da sua conversão, né, o objetivo de Alma e dos filhos de Mosias que estavam com ele ali era o quê? Destruir a igreja de Deus. Eles zombavam dos membros da igreja, causavam bastante dor para eles e tentavam fazer de tudo o que eles pudessem para que as pessoas se afastassem da igreja. Tá? Agora vamos pular lá para o versículo 24, que vai falar um pouquinho do que acontece depois da conversão. Tá? 24. Sim, e desde aquela ocasião até agora tenho trabalhado sem cessar para conseguir trazer almas ao arrependimento, para fazer com que elas experimentem a intensa alegria que eu experimentei, para que também nasçam de Deus e encham-se do Espírito Santo. Viram a diferença? Seu objetivo mudou totalmente, né? Agora ele dava de tudo que ele tinha, ele trabalhou com todas as forças para quê? Para ajudar as pessoas a receberem o Evangelho, não se afastar mais, né? Se arrependerem, fazerem as coisas certas. Ele realmente sentia no coração a importância de ajudar os seus irmãos.
Quantas vezes a gente, né, nos capítulos que a gente leu, quantas vezes, né, Mormon ele fala que a alma ficava muito triste quando as pessoas se afastavam da verdade, começavam a perverter os seus caminhos. Que mudança de coração que teve a alma. Agora vamos ler aqui a metade do 14 e o 15. Tão grandes haviam sido minhas iniquidades que a simples ideia de entrar na presença de meu Deus atormentava minha alma com inexprimível horror. Pensei eu, se pudesse ser banido e aniquilado em corpo e alma, para não ser levado à presença de meu Deus, a fim de ser julgado pelas minhas obras. Então, alma, ele tinha medo de estar na presença do Senhor. Só de pensar em encontrar com Deus um dia, já fazia ele tremer de medo. Ele preferia, né, que nem fala aqui, ele preferia ser expulso e perdido de vez do que precisar estar frente a frente ali para ser julgado. Aí vamos ver o 22 para ver a diferença. 22. Sim, parecia-me ver, assim como nosso pai Leí viu, Deus sentado em seu trono, rodeado por inúmeras multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar a Deus. Olha essa parte. E minha alma sentia o desejo de estar ali. Dessa vez, ele disse que ele viu, assim como Leí tinha visto, Deus sentado em seu trono e anjos louvando. Né? E a sua alma tinha o desejo de estar lá. Ele não podia esperar a sua vez de poder reencontrar com o Pai Celestial. Antes ele tremia só de pensar nessa possibilidade. E aqui não, né? Ele mudou tanto que ele tinha o desejo de estar lá. Agora vamos ler, voltando, né, para antes da conversão, vamos ler o 12 e o 13. Mas fui torturado com eterno tormento, porque minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades, pelos quais me vi atormentado com as penas do inferno. Sim, vi que me havia rebelado contra meu Deus e que não guardara os seus santos mandamentos. Aí vamos ler o 16 também. E durante 3 dias e 3 noites fui atormentado pelas dores de uma alma condenada. Então ele está se sentindo bem miserável, né? Ele sofreu bastante por saber que ele tinha cometido pecados graves contra Deus, né? Que agora ele estava começando a acreditar. Eu não sei como que é o sentimento de sentir sua alma atormentada com as penas do inferno, né? Que nem ele fala aqui, mas deve ser muito doloroso. Quando a gente faz uma coisa errada ali no dia a dia, né? Já magoa alguém por alguma coisa pequena e tal, a gente já sente tanto pesar, né, sabendo que a gente fez aquilo contra a vontade de Deus ou contra a vontade de alguma pessoa. Imagine alma, né, com todas as coisas que ele tinha feito, né, tendo todo aquele conhecimento que ele tinha, né, realmente deveria estar muito triste. Mas vamos ler a mudança do que aconteceu mais tarde na alma dele, né? Engraçado falar, né, a alma de alma. Mas vamos ler a mudança ali nos versículos 19 até o 21. E então, eis que, quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui atormentado pela lembrança dos meus pecados. Que alegria e que luz maravilhosa contemplei! Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Sim, digo-te, meu filho, que nada pode haver tão intenso e cruciante como foram as minhas dores. Sim, meu filho, digo-te também que, por outro lado, nada pode haver tão belo e doce como foi a minha alegria. Depois desse processo, então, ele não sentia mais as dores. Os pecados não pesavam mais sobre seus ombros, né, sobre suas costas, deixando o espírito dele pesado e sentindo condenado. Tudo que ele tinha sentido de dor, culpa e pesar
foram convertidos no quê? Alegria e sentimentos doces e belos. Né? Como ele disse aqui, nada pode haver tão doce, né? Tão maravilhoso quanto foi minha alegria. Que maravilha, né? E é muito bom saber que essa mudança não aconteceu só na vida de alma. Ela está disponível para cada um de nós, através do quê? Do arrependimento. Todos nós podemos sentir essa alegria que contagia a alma de uma maneira tão doce que nós só não nos sentimos mais culpados, né, mas como também sabemos, né, e temos esperança e felicidade nova para o nosso futuro, né, para a nossa vida. E se vocês prestarem atenção aqui na maneira que a alma colocou esses sentimentos, né, eles estão meio que em paralelos para mostrar o quê? Uma antítese, né, ou ideias opostas para mostrar mesmo para o leitor a importância da diferença entre elas, né? Primeiro ele fala aqui do objetivo e a missão que ele tinha em destruir a igreja e os membros. Aí depois ele fala o oposto disso, que ele trabalhava com todo afinco para dar o evangelho e as bênçãos do reino de Deus para as pessoas. Aí depois ele passa aqui pelo terror que ele tinha de encontrar Deus cara a cara e estar em sua presença. Né? Mas isso muda de uma forma tão grande, né, que depois que acontece, a sua alma queria estar na presença de Deus, louvando Ele, agradecendo Ele, né? Queria estar ali junto com os anjos. Aí depois ele fala o quê? Ele fala dos sentimentos dolorosos que afligiram a sua alma por 3 dias. E o contraponto disso, né, foi a intensa alegria que ele sentiu em saber que todos os seus pecados não existiam mais. E esse tipo de paralelismo aqui, a gente pode ver isso aqui no capítulo 36 inteiro, se vocês quiserem ver com mais detalhes depois aí, né? Mas não é só nesse pedacinho que a gente leu aqui, você pode ver isso aí no capítulo inteiro. E esse tipo de escrita na literatura antiga tem um nome, que chama quiasmo. É como se fosse uma poesia onde ideias opostas são colocadas de uma maneira paralela para te levar até um ponto central, onde existe um ponto de inflexão. Ou seja, alguma coisa acontece para as coisas mudarem totalmente de rumo. Para a gente, esse ponto central é o mais importante e deve ser também o ponto de mudança que nós estamos procurando em nossa vida. Né? Se a sua vida não está tomando um rumo aí muito legal, vamos ver aqui o que a gente pode usar para ter esse ponto de inflexão que a alma teve aqui. Então vamos ver lá o que fez a alma mudar totalmente de vida, nos versículos 17 e 18. E aconteceu que enquanto eu estava sendo assim atormentado e eu estava perturbado pelas lembranças de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. Então a alma se lembrou que ele poderia vir a Cristo e pedir a sua ajuda. Seu pai já tinha ensinado ele sobre isso. Né? Através da expiação de Cristo, né? A expiação de Cristo poderia retirar todo o sofrimento de sua alma, se ele acreditasse e confiasse em Cristo o suficiente para se arrepender. Né? Irmãos, irmãs, isso é real. Realmente aconteceu. Acontece todos os dias e pode acontecer em nossa vida também. Cristo já ofereceu tudo o que ele podia por nós e nos espera de braços abertos para nos dar essa grande felicidade. Eu amo esse capítulo. Agora, eu te pergunto, né? Será que a gente falou sobre quiasmo, né? Essa poesia antiga e tal? Será que Joseph Smith entendia de estruturas literárias hebraicas, né, antigas, para poder ter construído isso aqui tudo de propósito? É claro que não. Eu não acredito nisso. Os primeiros artigos sobre quiasmo, eu estava lendo essa semana, foram publicados nos Estados Unidos durante os anos aí de 1920, 1930, né?
E então isso é mais uma prova, uma pequena prova, né, que Joseph Smith realmente traduziu o livro de Mormon, né, como ele diz, pelo dom e poder de Deus dados a ele. Tá? Agora vamos pular para o capítulo 37, onde Alma continua a falar com seu filho Lamã. E logo no começo ali, ele passa algumas responsabilidades bem importantes para Elamã. Vamos ler lá o 37, do 1 ao 3. E agora, Elamã, meu filho, ordeno-te que tomes os registros que me foram confiados. Ordeno-te também que faças um registro desse povo, como eu fiz, nas placas de Nefe, e que preserves como sagradas todas essas coisas que preservei, assim como eu o fiz, porque são preservadas para um sábio propósito. E essas placas de latão, que contêm essas gravações com os registros das Sagradas Escrituras, que contêm a genealogia de nossos antepassados desde o princípio. Alma passa para Elamã os registros, né, sagrados, que eram responsabilidade do presidente da igreja. E ele fala para ele continuar a fazer um registro do povo nas placas de Nefe. Não sei se vocês lembram da nossa aula que a gente teve sobre o livro de Palavras de Mormon lá atrás, onde falamos que antes do rei Benjamim existiam 2 jogos de palavras, de placas, né? Tinham as placas maiores, onde os reis registravam a história do povo, as guerras, e tinham as placas menores, onde os profetas registravam as profecias e as coisas espirituais mais importantes. Né? O rei Benjamim, então, depois dele, ele coloca esses 2 jogos de palavras, de placas juntas, e aí depois dele existe só um jogo de placas, que eles chamam de placa de Nefe. Né? E tinha também as 24 placas dos Jareditas, que foram encontradas pelo povo de Lime, quando estavam procurando pela terra de Zaraena, lá atrás. E aí Alma também pede para Elamã tomar conta dessas placas Jareditas também. E enquanto ele estava aqui dando algumas instruções para Elamã, ele fala uma coisa bem interessante que Elamã precisava fazer com as placas. Vamos ler lá os versículos do 5 até o 7. E agora, eis que se forem guardadas, deverão conservar o seu brilho. Sim, e também todas as placas que contêm as escrituras sagradas. Então a Alma fala para Elamã aqui que além de manter as placas limpinhas, né, ele tinha que deixar elas brilhando, tinha que dar uma areada ali nas placas. Né? Imagina Elamã polindo as placas ali e Alma de olho ali para ver se ele estava fazendo tudo certinho. Mas é bem interessante, né, esse detalhe. E aí os versículos 6 e 7 são bem conhecidos, mas eu queria dar uma lida aqui. Vamos lá, no 6 e o 7. Horas, pode supor que isso seja tolice de minha parte, mas eis que te digo que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. E pequenos meios, muitas vezes, confundem os sábios. E o Senhor Deus usa de meios para realizar seus grandes e eternos desígnios. E por meios muito pequenos, o Senhor confunde os sábios e efetua a salvação de muitas almas. Sabe o que veio na minha cabeça quando eu estava lendo esses versículos? Limpeza da capela. Mas você pode perguntar, o que tem a ver limpeza da capela com cuidar das placas? Bom, você lava mais um carro que você gosta bastante ou um carro que você não está nem aí para ele? E você engraxa mais um sapato que você gosta e você quer que ele dure para um bom tempo, ou você engraxa mais um sapato feio que você quase não usa? Né? Eu sinto que através da limpeza da capela nós conseguimos nos aproximar, né, mais daquele edifício. Né? O nosso sentimento de amor por aquele prédio, né, onde a gente faz convênios sagrados, onde a gente se reúne com nossos irmãos todas as semanas para adorar a Deus, né, o nosso sentimento cresce de agradecimento, de amor. Eu acredito que esse seja um dos motivos porque Alma queria que Elamã cuidasse tão bem assim das placas, para que através de ações, né, simples e pequenas, ele pudesse entender
e sentir cada vez mais o quanto aqueles registros eram sagrados e importantes, né, para mudar aquele crescimento melhorar aquele sentimento que ele tinha. Tem um discurso do Elder do Elder Ballard, na conferência de abril de 1990, chamado Coisas Pequenas e Simples. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pedacinho desse discurso que eu achei legal. Só alguns parágrafos do discurso do Elder Ballard. Vamos lá. Observamos o desenrolar de grandes e surpreendentes acontecimentos mundiais. Entretanto, devemos lembrar-nos de que o propósito do Senhor em nossa vida pessoal é geralmente cumprido pelas coisas pequenas e simples, e não pelo pomposo e espetacular. Eventos grandes e maravilhosos parecem motivar-nos, mas coisas pequenas muitas vezes não nos chamam a atenção. Observando que ali a Rona funcionava pela fé, disse Alma: todavia, por efetuarem-se esses milagres através de coisas simples, eles, o povo de Leí, tornaram-se negligentes e esqueceram-se de exercitar sua fé e diligência. E então esses maravilhosos feitos cessaram e não progrediram em sua jornada. Será que, às vezes, nossa jornada não é obstruída quando esquecemos a importância das pequenas coisas? Nós nos damos conta de que pequenos acontecimentos e escolhas determinam o rumo de nossa vida exatamente como um pequeno leme determina a direção de grandes navios? Temos que orar individualmente e em família, estudar as Escrituras, particularmente o livro de Mórmon, realizar a noite familiar, acatar a admoestação do Salvador de amar-nos uns aos outros, e sermos atenciosos, bondosos e gentis em família, porque por meio dessas e outras coisas semelhantemente pequenas e simples, temos a promessa de que nossa vida será plena de paz e alegria. Muito legal, né? Nós podemos achar tantos exemplos de como coisas pequenas e simples, né, feitas com fé e determinação, pode fazer grandes milagres. Vocês perceberam que o Elder Ballard falou um pouco sobre a Liahona nessa citação, né? Então, Alma falou com Elamã sobre esse dispositivo, né, e como ele funcionava. Vamos dar uma lida ali no capítulo 37, o versículo 38. E agora, meu filho, tenho algo a dizer a respeito daquilo que nossos pais chamam de esfera ou guia, ou que nossos pais chamaram de Liahona, que é, por interpretação, uma bússola, e o Senhor preparou-a. Eu quis ler esse versículo porque esse é o único versículo no livro de Mórmon que fala o nome, né, de Liahona. Lá no começo do livro, eles sempre faziam referência a Liahona como, né, uma esfera ou uma bússola, mas aqui, Alma, ele nos dá o nome, e é o único lugar que tem o nome Liahona. Agora vamos ler lá o 40. E funcionava para eles segundo a sua fé, que tinham em Deus. Portanto, se tinham fé para acreditar que Deus poderia fazer com que aquelas agulhas lhes indicassem o caminho, eis que assim sucedia. Portanto, eles conseguiram esse milagre, assim como muitos outros milagres realizados pelo poder de Deus dia após dia. O legal desse versículo é que ali a Liahona funcionava de acordo com a fé deles. Então, primeiro, eles precisavam demonstrar fé e obediência para depois receberem a bênção de saber o caminho, né, para onde eles precisavam ir. Seguindo o princípio que a gente conversou na última aula, nas duas últimas aulas, né? Se vocês lembram. Primeiro, nós demonstramos a fé, para depois, né, agirmos e aí recebemos a comprovação. Aí vamos ler o 41. Todavia, porque esses milagres se efetuavam por meio de coisas pequenas, foram-lhes manifestadas obras maravilhosas.
Eles foram negligentes e esqueceram-se de exercitar a sua fé e diligência. Então, essas maravilhosas obras cessaram e eles não progrediram em sua jornada. Então, né, como olhar e prestar atenção naquela esfera e olhar o que ela estava falando ali fazia parte do dia a dia deles, assim como ler as escrituras, orar, escutar, conversar com nossos filhos, né, fazer parte do dia a dia, coisas tão pequenas, o povo de Lei começou a não dar mais atenção devida, né? E o que acontecia? O que aconteceu, né? Ali a Rona parou de funcionar, né? Então toda vez que eles paravam de prestar atenção nela, ela parava de funcionar. E aí, para terminar, vamos ler lá o 44 e o 45. Pois eis que é tão fácil dar ouvidos à palavra de Cristo, que te apontará um caminho reto para a felicidade eterna, como foi para nossos pais dar atenção a essa bússola, que lhes apontava um caminho reto para a terra prometida. E pergunto agora, não há nisto um simbolismo? Pois tão certamente quanto este guia trouxe nossos pais para a terra prometida, por terem seguido seu curso, também as palavras de Cristo, se lhe seguirmos o curso, nos conduzirão para além deste vale de tristezas, a uma terra de promissão muito melhor. Pessoal, a palavra de Cristo é como se fosse um GPS espiritual. Ele sabe todo o caminho. Se prestarmos atenção nela e seguirmos a direção, ela nos levará ao nosso destino o mais rápido possível. Eu sei que às vezes a gente erra o caminho, né, no GPS, a gente erra alguma curva ali, ele se atrapalha. E aí o que o GPS faz, né, quando isso acontece? Ele recalcula a rota e recalcula a rota. Todo erro pode ser redimido pela expiação de Cristo. Mas se deixarmos o nosso guia de lado, né, totalmente, com certeza vai demorar bem mais para a gente chegar. O caminho pode ser mais difícil, pode entrar nos lugares que é meio estranho, né, e, inclusive pode acontecer de a gente estar numa região que o sinal de GPS não pega, né? É claro que a grande diferença entre o GPS e o Evangelho de Cristo é que o GPS às vezes faz umas lambanças também e acaba errando, né, no destino ali, no caminho e tal. Mas as direções do Evangelho de Cristo nunca falham, né? Aquelas coisas que a gente recebe através do Espírito Santo é 100% certo, 100% que a gente pode confiar. Então, Alma se despede de Elamã, né? E no final do versículo 37, do versículo 37, ele fala que adeus, meu filho. Né? Eu achei tão assim definitivo, né, essa palavra adeus. Mas tá bom. Com isso, a gente chega então no capítulo 38. Bem-vindos ao capítulo 38. E aqui, Alma, então ele acabou de falar com Elamã e ele está falando com seu filho Siblon. Siblon não é um cara muito mencionado no livro de Mórmon. Alma fala tanto com Elamã e Corianton, mas com Siblon ele fala só 15 versículos aqui. Né? Então, às vezes, as pessoas esquecem de Siblon, mas ele era um cara muito legal. Tem, inclusive, um discurso da conferência de abril de 2015 que o Elder Ringwood, ele fala, né, que é um Elder rico dos 70, ele fala que Siblon era o seu herói do livro de Mórmon. E é muito legal algumas coisas que ele fala sobre Siblon nesse discurso. Se eu fosse vocês, eu daria uma olhada. O nome do discurso é verdadeiramente bom e sem dolo. Se vocês quiserem dar uma olhada depois. Mas vamos ler ali os versículos do 2 a 4, no capítulo 38. E agora, meu filho, confio em que terei grande alegria em ti, devido à tua constância e fidelidade a Deus. Porque assim como principiaste em tua juventude a confiar no Senhor teu Deus, da mesma forma espero que continues a guardar os seus mandamentos, porque bem-aventurado é o que persevera até o fim. Digo-te, meu filho, que eu já tive grande satisfação por tua causa, devido à tua fidelidade e tua diligência, e tua paciência e tua longanimidade, quando com os Zoramitas.
porque sei que estiveste preso. Sim, sei também que foste apedrejado por causa da palavra. E suportaste todas essas coisas com paciência, porque o Senhor estava contigo. E agora sabes que o Senhor te livrou. Interessante, né, que ele fala sobre o sofrimento de Siblom entre os oramitas. O registro que a gente tem aqui, né, da pregação entre os oramitas foca no quê? Nos ensinamentos de Alma e Amaleque. Mas eles também tinham outros com eles, lembram? Né, Siblom, Corianton, Zezron, Amon e seus irmãos. Então a gente consegue ter uma ideia, né, do perrengue que eles passaram lá, né, tentando ensinar aquele povo. Mas Siblom era um bom filho e Alma estava feliz com ele e as escolhas que ele tinha feito até agora. Ele confiava no Senhor, ele era fiel e paciente. Mas vamos ver aqui no final do capítulo alguns dos conselhos que Alma dava para ele, né? Estava dando para Siblom. Vamos ler lá os versículos do 11 ao 14. Eu vou parando para fazer um comentáriozinho. Procura não ser orgulhoso. Sim, procura não te vangloriares de tua própria sabedoria, nem de tua grande força. Pelas coisas que lemos aqui, parece que Siblom era um jovem muito esperto, forte e bem eficiente ali ensinando como missionário. Então Alma fala o quê? Para ele não se vangloriar dessas habilidades. Aí o 12. Usa de ousadia, mas não de despotismo. Faze também com que todas as tuas paixões sejam dominadas, para que te enchas de amor, Procura fugir da ociosidade. Despotismo, né, que ele fala aqui, quer dizer agir com muita autoridade ou opressão. Então, como Siblom era um missionário muito bom, Alma estava falando, né? Seja ousado, claro, mas não exagere. As pessoas precisam ser cometidas pelo Espírito. E eu achei legal aqui, importante perceber que ele aconselha Siblom a dominar todas as suas paixões. Né? No mundo de hoje em dia, quando a gente fala em paixões, as pessoas logo pensam que é em paixões da natureza carnal ou sexual, o que também é verdade. Mas nossas paixões podem ser muitas coisas, né? Vai muito além disso. Pode ser o quê? Esporte, política, videogame, Netflix, né? Pode ser até a sensação do momento, o TikTok, não é verdade? É com você mesmo que eu estou falando, né? O TikTok. E Alma, né, não fala para ele eliminar completamente ou destruir suas paixões, eliminar da vida, mas ele fala o quê? Para dominá-las, usá-las com disciplina e cuidado. É igual andar de cavalo, por exemplo. Se a gente conseguir controlar o cavalo, né, ele vai na velocidade que a gente quer, aonde a gente quer. Mas se formos controlar ou cavalgar um cavalo selvagem que a gente não tem muito controle ali, ele vai levar a gente para situações que a gente talvez não queira passar, né? Ou ficar ali numa velocidade que a gente não vai se sentir confortável, tá? Continuando então o 13 e o 14. Não ores como o fazem os oramitas, pois viste que eles oram para serem ouvidos pelos homens e para serem louvados por sua sabedoria. Não digas, ó Deus, agradeço-te por sermos melhores que nossos irmãos. Mas antes dize, ó Senhor, perdoa minha indignidade e lembra de meus irmãos com misericórdia. Sim, reconhece tua dignidade perante Deus em todos os momentos. Então, por mais que Alma sabia, né, por mais que Alma saiba que ele podia confiar em Siblom, né, em que sua juventude ele tinha feito todas as coisas, né, de acordo com a vontade de Deus, todos nós, inclusive Siblom, ainda tem um homem natural dentro de si, né, e temos que prestar atenção para não deixar os desejos do homem natural e os sentimentos do homem natural saírem fora de controle. Por mais forte que seja o nosso testemunho, por mais experiências espirituais que tenhamos na igreja, precisamos sempre tomar cuidado. E para terminar a mensagem de hoje, eu queria ler um versículo que Alma fala para Siblom
logo depois de contar para ele um resumo, né, da visita do anjo e tudo que ele fala para Elamã, ele faz um resuminho bem sucinto aqui para Siblon. E tem um versículo aqui que eu acho que é a mensagem mais importante que Alma queria passar para os seus filhos. Então é no capítulo 38, o versículo 9. E agora, meu filho, disse-te isto para que adquiras sabedoria, para que aprendas de mim que não há outro caminho ou meio pelo qual o homem possa ser salvo, a não ser em Cristo e por intermédio dele. Eis que ele é a vida e a luz do mundo. Eis que ele é a palavra da verdade e da retidão. Mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouco desse livro e desse evangelho maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado das mensagens da leitura de hoje, assim como eu gostei. Eu realmente acho maravilhoso esses capítulos, esses são os meus favoritos. Eu sei que Cristo vive e que Ele tem poder para nos livrar de qualquer dor que possamos estar sentindo, por mais intensas que elas possam ser. Ele é o único caminho para a felicidade eterna. Não existe outro. E deixo essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo e quiser acompanhar os próximos, deixe seu like e se inscreva no canal. Não esqueça também de assistir o vídeo do Vem Segue-me dessa semana com suas crianças. Até mais, até a próxima.